Tudo bem? Onde eu tenho andado nessas décadas, nesse quase meio século, as pessoas fazem uma pergunta interessante. Por que tantas guerras na África? Eu gostaria de mostrar 3 pontos principais pelos quais, nesses mais de 50 anos, convivendo com eles, estando lá, chegando a ir 4 vezes por ano lá, eles estando aqui conosco no Brasil e conversando sobre isso e pesquisando, eu queria apresentar 3 pontos principais, que são fontes desta guerra e destas guerras que não param. Em primeiro lugar, eu chamo isso de guerra dos miseráveis. Por quê? Não tem dinheiro para o hospital, não tem dinheiro para a escola, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para comida, não tem dinheiro para as estradas, mas tem dinheiro para armas, armas até modernas, armas de destruição em massa. Muito genocídio ocorre na África, quase toda semana, todo mês, em certos períodos é quase que diário. Primeiro lugar, é o espírito guerreiro do povo africano. Para você ter uma ideia, só o Sudão são mais de 70 tribos. Muitas são tribos pacíficas que vivem bem, convivem bem com as tribos vizinhas, mas não poucas são tribos guerreiras, tribos que acostumaram a guerrear com os vizinhos, como houve também aqui no Brasil, como houve na América do Norte, tribos guerreiras, tamoios que combatiam com chavantes que combatiam com os tupi-guaranis e assim por diante. Então, são tribos guerreiras, eles já acostumaram e o tempo passou, mas ainda existe, às vezes, até um espírito de vingança. Uma aldeia foi destruída pela tribo inimiga há algum tempo e aquele espírito de vingança permaneceu e a hora que puderem eles irão lá e tentar fazer justiça com as próprias mãos. Segundo ponto, a questão da colonização. O colonizador, como no Brasil e em outros lugares, trouxe muita coisa boa. Mas, por exemplo, na América do Norte, eles vieram para ficar, eles vieram para se estabelecer ali e fazer dali o seu país, diferente da África. Os colonizadores, especialmente da Europa, ou quase todos da Europa, vieram para a África para extrair. Então, uma colonização de extrativismo, vieram para extrair minerais, até hoje estão extraindo o petróleo e também extrair a própria mão de obra. Homens e mulheres foram traficados da África para o mundo todo, inclusive as tribos inimigas caçavam os jovens, as moças e vendiam para os colonizadores para que eles pudessem trazer para o Ocidente. O Brasil talvez seja o país que mais recebeu mão de obra africana. Então, o colonizador trouxe muita coisa boa, trouxe a mensagem de salvação do cristianismo, trouxe rodovias, escolas, mas ele formou países lá nas capitais da Europa, como Londres, Paris ou Berlim, e formando essas novas nações, ele uniu tribos que eram inimigas, formando uma só nação. Um caso mais grave é o caso que temos da colonização belga, não é? Que formou ali um país de 2 tribos inimigas. Enquanto eles estiveram ali, aquela nação viveu em paz, porque era um domínio também de um exército forte. Mas quando eles foram embora, o grupo Tutsi foi alvejado pelos Hutus, isso de uma forma violenta num dos países ali da África, e foi um dos maiores genocídios, foi terrível o que ocorreu ali. É o que ocorre hoje com o Sudão. A parte do Darfur, que é uma parte bem a oeste, é totalmente contrária aos demais, e agora eles estão sendo massacrados, é uma hora muito difícil. A parte sul era colonização cristã, um pouco de egípcios, mas muito mais de ingleses, e a parte norte era uma colonização mais muçulmana. Isso aí foram guerras e mais guerras. Então, o segundo ponto que eu quero observar é a questão da colonização, que, hora que foi embora, ou mesmo quando eles estavam ali, facilitou o ódio,
facilitou a vingança, facilitou essa situação de guerra. Mas em terceiro e último lugar que eu gostaria de observar é a questão dos espíritos que eles servem. Nós chamamos de espíritos imundos, demônios, outros chamam de guias, enfim, cada um tem seu nome. Se você observar nas religiões afro-brasileiras, muitos dos guias que eles servem são guerreiros, são espíritos guerreiros que os brasileiros invocam, ou os afrodescendentes aqui invocam. E esses estão lá. Então essas pessoas que invocam esses guias, esses espíritos, são espíritos guerreiros que lhes dão força para guerrear, que os incentivam a guerrear contra os povos que estão ao redor. Então são esses 3 pontos. E agora eu queria observar alguma coisa, completando essa pequena, não sou dono da verdade, né? É aquilo que eu observei, é minha opinião do que eu tenho visto lá nesse meio século, especialmente nesses 30 últimos anos que eu tenho sofrido muito com a guerra. Porque na esteira da guerra ficam milhões de viúvas, mas principalmente milhões de órfãos morrendo numa situação miserável. A fome, a miséria vem após a guerra. Mas onde eles conseguem essas armas? Estão guerreando inclusive com drones, com mísseis modernos, com armas modernas, fuzis, metralhadoras. Onde eles conseguem isso se eles não fabricam? Vem das nações poderosas. Então há nações que ganham muito dinheiro, por exemplo, para financiar uma guerra, aquele país, a guerra que ele está envolvido, ele manda armas para o Sudão e ganha do Sudão ouro, prata, muitas pedras preciosas, porque o subsolo da África é riquíssimo, é riquíssimo. Então são esses 3 pontos que eu gostaria de colocar para vocês. Também há a questão dos massacres dos radicais muçulmanos, mas já é um caso à parte, está ocorrendo principalmente hoje na Nigéria, que os radicais muçulmanos estão atacando algumas aldeias, ou muitas aldeias, e sequestrando especialmente meninas, sequestrando jovens. Então, esses são os 3 principais pontos. Nós, como cristãos, aqui do Brasil, temos uma grande responsabilidade. A porta está aberta para nós. A porta está aberta. A África é um continente de 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão. E esse continente está aberto para nós brasileiros, para evangelizarmos, para ministrarmos, para levarmos o amor, para socorrermos, para repartirmos o nosso pão. Deus te abençoe. Muito obrigado.